Bom, então hoje nós temos uma aula que tem o título Arte Afro-Brasileira e Museus, a fotografia como repatriação. E ela vem, né, num encaminhamento de uma sequência de aulas que a gente está tendo a respeito de várias dimensões diferentes da fotografia em relação a esse tema que é o afro-brasileiro, que envolve, né, tanto a dimensão religiosa quanto artística, e a gente vai enfocar na aula de hoje também a museal, no certo sentido, patrimonial, pensando não só o interessante dessa relação, né, que tem, como no Museu Afro-Brasil, tem fotografias que fazem parte do acervo que eles exibem. Então, a fotografia pode ser um objeto de museu que tem, né, no seu repertório uma sequência, uma série, né, de peças que permite organizar um roteiro de visitas que seja pensado a partir da religiosidade afro-brasileira. Mas tem outras situações, como é o caso do Museu da Abolição, né, assim, desse caso que a gente está, que é o principal que a gente vai enfocar hoje aqui, que é o de Pernambuco, e da relação dele com o Centro Cultural São Paulo, em que a fotografia desempenha um outro papel. Ela não é apenas um objeto estético de contemplação artística, mas ela opera numa certa modalidade de virtualização das peças de culto afro-religioso, afro-brasileiro religiosa, e como, assim, que tipo de relação que se estabelece, né, dessa virtualização, essa repatriação que se propõe fazer a partir do uso da fotografia. E para falar sobre esse tema, eu convidei a nossa querida pesquisadora que está aqui, a Juliana Cíntia, eu sempre chamo de Cíntia, Lima e Silva. Então, Juliana Cíntia de Lima e Silva, que é graduada e mestre em Ciências Sociais e Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e que está realizando o doutorado dela em Antropologia no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. A Juliana é também colega minha, queridíssima, no Laboratório de Antropologia do Lúdico e do Sagrado, que é um laboratório do Museu Nacional também. Então, tem vários vínculos. Tem os vínculos afetivos, emocionais, de parceria de pesquisa e intelectuais aqui para a gente ouvir ela falar sobre a pesquisa do doutorado dela. Primeiro, eu queria agradecer, né, essa apresentação tão generosa do Edilson comigo, mas eu tenho esse privilégio de poder conviver com o Edilson, conviver com os pesquisadores do Ludens, e eu aprendo sempre muito com o pessoal. Também tive a oportunidade, né, de pagar uma disciplina da Renata, que o Edilson estava também junto, e a gente teve trocas muito interessantes, né, ao longo de todo o semestre, e a gente sempre aprende muito junto no Ludens, né, um espaço que tem uma troca muito interessante. E eu acho que é importante, para além da apresentação que o Edilson fez, né, demarcar, né, esse meu lugar, porque eu sou pernambucana, né, então o tema da aula, né, o tema do texto do Martins é algo que está muito próximo, né, da minha vivência, da minha realidade, além de ter sido um processo que eu acompanhei a partir do ponto de vista de alguns diálogos que eu tenho, né, diálogos permanentes por uma relação que já existe com as comunidades, né, de terreiro aqui de Pernambuco, né? Eu sou pernambucana, sou nascida na zona da Mata Norte, daqui, uma cidadezinha de interior, mas desde 2006 eu, né, me mudei para Recife e desde então eu resido em Recife, com um breve período no Rio de Janeiro para pagar as disciplinas do doutorado. E, além disso, né, sou candomblessista, faço parte de uma casa aqui, Nagô Pernambucano, e
sou percussionista, tenho uma relação já de bastante tempo no maracatu e nos afoxés. Então, todas essas minhas inserções, elas são importantes para que vocês entendam de que lugar que eu estou falando, para além do lugar de pesquisadora, né? Porque desde a graduação eu trabalho, né, no campo da religião, né? Sempre fiz pesquisas relacionadas à temática da religião, embora eu tenha passado um bom tempo pesquisando, tanto na graduação como no mestrado, o neopentecostalismo, o cristianismo, certo? Mas sempre tendo esse recorte de discussão da religião no espaço público, né, da intolerância religiosa, dessa relação entre o público e o sagrado. E aí, agora, no doutorado, é que eu mudei o enfoque para pensar, né, as religiões de matriz africana. Essa apresentação eu fiz pensando um pouco nas discussões centrais da minha pesquisa, né, do doutorado, e a partir também das minhas primeiras incursões, né, no campo, visitando os museus que estão dentro do meu interesse de discutir as coleções. E aí também tem a ver com as conversas que eu tenho com pais e mães de santo daqui sobre os processos de formação dessas coleções, né? E eu acho que tem muito a ver com essa questão do registro, da fotografia e da memória, como é que isso se relacionam, né, com os objetos do candomblé e da umbanda que fazem parte desses espaços. As equipes de museologia, né, que cuidam dessas coleções, que pensam as expografias dentro dessas instituições, que, né, fazem a salvaguarda desses objetos nas reservas técnicas, né, que olhar, que relação que esses profissionais têm com essas coleções. Mas, para mim, interessa principalmente, né, como que as comunidades de origem, né, desses objetos afro-religiosos, como que elas entendem e elaboram a presença desses objetos nesses espaços, sobre como que essas coleções elas são compreendidas dentro desses espaços, né? A partir de que construções, né, essas coleções elas se originam de um repertório, né, de violência, né, contra as comunidades de candomblé e umbanda, né? Muitas delas, a maioria delas, são formadas a partir, né, de processos de invasão e de apreensão, né, dos objetos, né, por batidas policiais do final do século XIX até início do século XX, até ali 1938, 1940, mais ou menos, né, a gente teve, né, um processo sistemático de perseguição, né, às práticas, né, das religiões de matriz africana e protagonizada, né, pelos órgãos de segurança pública. E esse contexto de formação dessas coleções tem uma questão muito interessante que essa perseguição ela era feita, era institucionalizada, né, uma ação de Estado, né, que era justificada como um crime, né? A prática, né, das religiões de matriz africanas ela era relacionada com curandeirismo e com práticas que eram qualificadas como crime, né, naquele contexto, dentro do entendimento do Estado. E aí, a partir disso, muitos órgãos de segurança pública organizavam sistematicamente batidas policiais, perseguições a
tempos sagrados, a espaços de Umbanda e Candomblé dentro dessa leitura, e muitos delegados e pessoas, secretários de segurança da época, fizeram carreira, fizeram nome, né, se colocando nessa cruzada aí de perseguição a terreiros e decretar, né, operações de fechamento de casas, e tinha também toda um fervor, um furor midiático em torno, né, desse tipo de operação ali naquele período, né? E aí, se por um lado você tinha essa dinâmica, né, de perseguição, de fechamento dos terreiros, de apreensão dos objetos que eram vistos como provas materiais dos crimes cometidos, né, na época. Por outro lado, né, você tinha todo um processo de como que esses objetos que foram apreendidos, que eram considerados provas de crime, que formaram todo, né, um conjunto de peças que ficou sob a guarda de museus da Polícia Civil ou de órgãos de segurança pública, como é que elas se deslocam, né, desses órgãos de segurança pública para os museus, para as instituições de patrimônio, né? Como que se faz esse deslocamento, né? E essa trajetória desses objetos, desde os locais de culto, de sua origem, né? De sua função religiosa primordial e principal, até, né, esse lugar de objetos que fazem parte de uma coleção em um museu, né? E como que, no meio dessa trajetória, esses objetos, né, tiveram essa marca da violência, né, essa marca de ser considerado uma prova de crime, um objeto, né, que está marcado por essa trajetória de agressão mesmo a esse conjunto de práticas religiosas. E aí, quando, né, a gente tem essa formação das coleções nos museus, como que essa trajetória ela se reveste com uma outra camada de sentido, né? Ela começa a ser elaborada a partir de uma outra camada de sentido, e aí é onde a gente chega no texto da Matos, né? Como é que, a partir desse conjunto de objetos, né, que vai para essas coleções no museu, a gente começa a perceber a formação desse conceito de arte afro-brasileira, né? De onde é que parte, né, essa reflexão de arte afro-brasileira e como que a complexidade, né, desse conceito, ele também está atrelado à complexidade do lugar dessas coleções dentro das instituições, que é algo que não se resolve, né? A gente vê no texto da Matos como que o termo afro-brasileiro ele não tem uma definição, né, pacífica, a arte afro-brasileira. O que é a arte afro-brasileira? Quem pode ser considerado um artista afro-brasileiro? E em torno, né, dessa discussão dela, sempre está a religião e sempre estão os objetos religiosos de matriz africana que estão nessas coleções dos museus, porque eles que são o ponto de partida para essas reflexões, isso desde os autores clássicos que tratam, né, desse tema, que circunscreveram também essa discussão, que começaram também a elaborar uma visão para esses objetos que tirasse ele desse lugar de prova de crime, né, de objeto de cultos primitivos. Claro que isso foi um processo, né,
longo, e que essas marcas e esse tipo de abordagem ele ainda tem ressonâncias, né, de alguma forma em relação a esses objetos a partir, né, de alguns olhares, a partir até da própria forma de pensar as expografias, né? A gente ainda tem uma relação, às vezes, muito próxima da discussão de escravidão e herança afro-brasileira, como se o olhar para essas coleções ele tivesse, né, atrelado, colado apenas essa forma, né, de pensar e de organizar esses objetos nos espaços expográficos. E aí isso, às vezes, muitas vezes, acaba limitando ou desfavorecendo um debate em torno dos objetos que pense, né, o contexto original, né, de onde eles vêm, a partir da perspectiva daqueles que são, né, originalmente os detentores desse conhecimento, dos saberes que produziram esses objetos, né? E aí, o texto da Matos ele é muito interessante para pensar como que essa dinâmica, né, entre pensar o processo de artificação desses objetos e a dimensão simbólica e sagrada dos objetos, como que isso, né, é um jogo, né, de cena que depende muito de como que o museu ele entende e ele aposta dentro, né, da lógica da instituição nessa coleção ou não, né? Como que ela aparece ou não, o que enfatizado ou não, né, dentro da lógica expográfica desses objetos. E aí, partindo agora, pode passar, Edson, por favor. Partindo agora um pouco mais para a gente pensar o caso, né, das fotografias em 3D, né, do Martins, que é o texto do Martins sobre, né, o Museu Afrodigital, lá do Museu da Abolição. A gente tem o caso da missão folclórica, né, do Mário de Andrade, que foi o que originou a coleção, que hoje está, né, sob a guarda do Centro Cultural São Paulo. Sempre que eu converso com pais e mães de santo a respeito dessa coleção e desses objetos, é uma conversa muito delicada, porque envolve ainda uma memória da violência que para eles ainda é muito presente, sabe? Na vida, no contexto, nas memórias que foram repassadas, né, pelos avós, pelos mais velhos, e essa construção das memórias dentro das comunidades de terreiro é algo muito central, né? Então, é algo que mobiliza emocionalmente muito, né, as comunidades. E aí eu não sei se todos já sabem mais ou menos como foi esse processo, mas contando rapidamente, ali entre 1937 e 1938, o Mário de Andrade, ele era o diretor do ISFAM, que depois, né, originou o IFAM, mas no começo era ISFAM, com S. E ele fez um projeto bem ambicioso, né, em relação a catalogar
e formar coleções, né, que registrassem, né, a riqueza cultural do norte e nordeste do país. E para isso ele fez uma missão, né, com a equipe de pesquisadores da época que ficaram encarregados de fazer esse levantamento, esse registro, era registro fotográfico, também aquisição de objetos, registro fonográfico. Então, um apanhado, uma pesquisa bem ambiciosa em relação, né, a essas manifestações culturais, porque ele tinha essa ideia de pensar, né, criar essa identidade nacional a partir, né, dessas manifestações culturais tão ricas, na época, né, abordadas como folclore, né, brasileiro. E aí ele fez essas missões folclóricas, e ali entre 37 e 38, a equipe das missões folclóricas do Mário passou por Pernambuco, pela Paraíba, por Alagoas, e nessa passagem por Pernambuco, por acaso não, né? Porque realmente eles estavam em busca de fazer esse levantamento do material, mas quando eles chegaram aqui, começaram a fazer os contatos, eles souberam de uma grande apreensão que havia sido feita e que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco estava num depósito com uma coleção de mais ou menos 300 peças de candomblés e de casas de matriz africana que tinham sido apreendidas, né, numa operação da polícia. E aí eles fizeram uma negociação, né, com então o secretário de Segurança Pública, com o delegado responsável, e conseguiram, né, ficar de posse desses objetos. O que se tem de relatos assim que são recorrentes é que esses objetos seriam destruídos pela polícia, seriam incinerados, porque também era uma prática aqui frequente, diferente do Rio de Janeiro, que tinha um museu, né, da Polícia Civil, que acabou guardando alguns objetos que hoje compõem a coleção Nosso Sagrado, que está lá no Museu da República, que tem uma origem bem parecida. Em Pernambuco, o que acontecia era ou os objetos iam para o MEP, que é o Museu do Estado de Pernambuco, os que interessavam a equipe do MEP iam para lá, e o que não interessava a equipe do MEP, a polícia simplesmente destruía, incinerava e se desfazia. E aí o que a gente tem de relato é que esses objetos que hoje estão, né, sob a posse do Centro Cultural São Paulo, eles seriam destruídos, incinerados, porque o MEP não tinha demonstrado interesse em levar. Porque já tinha também uma coleção formada lá, que inclusive está lá até hoje, de também aproximadamente 300 peças. E aí, muitas mães e pais de santo tentaram articulações para reaver, né, seus objetos e não conseguiram. E, assim, a princípio, isso eu estou trazendo os relatos, né, que eu tenho de pais e mães de santo contando essa história. Eles ficaram felizes e aliviados que como eles falam, os doutores de São Paulo, né, iam salvar, né, o sagrado deles de serem destruídos. Mas o que as mães e pais de santo falam é que, na época, eles se sentiram felizes e aliviados, porque na mente deles as peças seriam salvas e depois eles conseguiriam trazer de volta, né, os seus objetos. E calhou que isso nunca aconteceu.
né? Os objetos foram levados para São Paulo e permanecem lá até hoje. Pode passar, Edson. Essas são algumas fotos que eu tirei. Tem foto do MEP, à esquerda, essas calungas que estão abaixo, na parte da esquerda, são lá do MEP. A que está no centro é Dona Joventina, que ela tem uma história bem particular. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas, enfim, as peças foram para São Paulo e nunca voltaram. E aí foi que se formou esse processo onde os municipais de Santos começaram a se sentir traídos pelos doutores de São Paulo, porque na mente deles, inicialmente, eles estavam ajudando, né, a proteger, a salvar seus objetos e seu sagrado, mas, no final, o discurso de salvamento, como o Pai Bino falou uma vez comigo, eles salvaram de todo mundo, salvaram inclusive da gente, de poder ter nossas coisas de volta. Né? E aí é onde entra esse processo da fotografia, né? Como esse recurso de aproximação e de repatriação dos objetos para as comunidades. Porque, como a gente vê no texto do Martins, né, o argumento que ele propõe é que com essas fotos em 3D, com esses hologramas em 3D, é uma oportunidade de você ter, né, acesso às peças, mesmo que de forma remota, e aí teve todo esse processo de montar a exposição no Museu da Abolição, fazer essa parceria de montar o Museu Afrodigital, né, essa estação que está hospedada no Museu da Abolição, como uma forma das comunidades e do público em geral ter, né, um acesso mais amplo e mais fácil a esses objetos que estão sob a salvaguarda, né, do Centro Cultural São Paulo. E aí eles entendem, né, que isso seria, né, essa repatriação, seria um processo de repatriação digital dos objetos. Mas o que eu percebo, o que eu tenho percebido, é que esse processo, né, tem sido muito importante para o fortalecimento, né, da organização das comunidades, no sentido de realmente exigir o retorno de suas peças. Quando a exposição foi inaugurada no Museu da Abolição, foi assim um furor, um vandevous nas comunidades de terreiro daqui. Vários pais e mães de santo me ligaram e falavam assim: isso é um absurdo, eu não quero uma foto, não, do meu sagrado, não, eu quero as peças de volta. Ele pega a foto, ele fique com a foto e traga meu objeto de volta, né? Fique você com a foto e traga minha calunga de volta, sabe? Causou um rebuliço muito grande entre os pais de santo, inclusive lá na abertura do evento, teve um princípio de confusão, assim. A representante lá do Centro Cultural São Paulo, acho que ela nunca se viu numa saia tão justa, porque isso, assim, é uma coisa muito pernambucana, a gente não tem muito
papa na língua, nem muito tato, mexeu, pisou no calo, a gente já levanta assim, ó, o quê? Vem aqui, chama logo, né, na grande. E assim, ela ficou bem acuada, porque os pais e mães de santo chegaram assim, já muito tanto organizados como sem muita disposição para diálogo, não. E aí, pensando a partir, né, de uma perspectiva analítica dessa questão, e da resposta que ela deu, né, quando foi confrontada, de que, a princípio, o Centro Cultural São Paulo não pensava, não está pensando em processos de repatriação dos objetos em si, porque eles entendem que é importante esse acervo permanecer lá no Centro Cultural São Paulo como uma forma de não apagar toda essa trajetória, né, como uma forma de manter, né, viva essa história dessas peças e dessa coleção. E aí eu fico me perguntando, né, que história e que memória que está se resguardando a partir, né, desse posicionamento e dessa fala que ela está colocando, né? Ela mostra que ela ainda está, né, operando dentro de um registro da colonialidade, né? Onde a história que interessa ser resguardada é a história onde essas comunidades sofrem processo de violência e são expropriadas, né, da sua essência, do seu sagrado, daquilo que lhes pertence, né? Da sua fruição espiritual, estética, que é representada por aqueles objetos. E um dado muito interessante também, que é importante de ressaltar, é que os pais e mães de santo daqui não querem os objetos de volta nas suas casas. Que essa é uma outra questão, quando a gente vai falar de repatriação de objetos sagrados que estão em museus, que aí é onde eu vou entrar já na história de Dona Joventina. Não é uma questão de voltar com os objetos para as casas de culto. Alguns objetos que estão lá no Centro Cultural São Paulo, se sabe exatamente, né, a origem e quem seriam atualmente as casas, né, que seriam as proprietárias, as herdeiras daqueles objetos, mas as casas não demonstram interesse de que os objetos voltem para os seus templos, para os terreiros, mas que eles voltem a estar em Pernambuco, em um museu pernambucano, que eles façam parte de uma coleção pernambucana, para que os pais e mães de santo possam ter acesso, para que se façam processos de curadoria compartilhada, mas que os objetos sejam repatriados para, né, o seu território de origem, mas dentro, né, dessa lógica da patrimonialização. Eles entendem, inclusive, que muitos dos objetos que estão lá, né, do ponto de vista sagrado, eles estão mortos, né? Ou existem algumas discussões, isso não é um ponto pacífico. Alguns dizem que talvez sim, outros talvez não, mas, assim, o consenso maior que se chegou é de que eles não devem retornar para espaços de culto, mas que eles devem fazer parte de uma coleção em Pernambuco, em um museu pernambucano, né? E que isso, para os pais e mães de santo, né, seria um processo correto de repatriação. E aí, a partir disso, eles entendem que eles poderiam reescrever uma história desses objetos, né, a partir das referências, né, das comunidades de santo, de onde esses objetos têm origem. Então, o argumento dela,
né, não se sustenta diante, né, da proposta das comunidades, ao meu ver. E aí fica mais flagrante ainda, né, esse pacto com essa história da colonialidade, de quem tem o poder, de quem é que tem o poder de nomear e de decidir, né, sobre, né, o patrimônio religioso e cultural desses grupos, né, das religiões de matriz africana. E aí, nesse ponto, em relação a como seria essa repatriação desses objetos, é que eu chego na história de Dona Joventina. E aí tem essa questão que está nessa lâmina que estava anteriormente. Volta uma lâmina. Isso. Nessa questão que eu coloquei na lâmina. Os museus, em especial os etnográficos, são cemitérios depositários de tributos a formas de vidas que não existem mais. Né? Muitas vezes, quando a gente fala com pais e mães de santos sobre objetos sagrados que estão em museus, eles colocam, né? Esses objetos estão mortos. Eles não comem há muito tempo, então o sagrado já não está ativo. Eles estão mortos, eles estão inativos. Né? Mas esse conceito de morto, de inativo, ele não é uma questão pacífica, nem é tão fixa quanto pode parecer à primeira vista. Pode passar, Edson. E aí a gente chega nessa questão de como que, né, ainda que do ponto de vista do cotidiano religioso, esses objetos possam ser considerados mortos, eles fazem pessoas, eles continuam tendo agência. Eles, a partir desse processo de repatriação digital, começaram a fermentar e fomentar discussões nessas lideranças religiosas sobre esses processos de repatriação, sobre o que, né, eles gostariam em relação ao seu patrimônio, a esses objetos que, né, eles entendem como sua herança religiosa e cultural. E aí, a partir dessa visão, a gente começa a perceber que sim, esses objetos eles têm agência a partir do momento que eles mobilizam as pessoas em torno deles, tanto os agentes, né, das instituições museais e do patrimônio, quanto os agentes que são oriundos das religiões matriz africana ou desses grupos étnicos, né, dos quais a gente está falando, afro-indígenas. Né? Porque quando a gente pensa também na Umbanda, dentro, né, dessa composição, a gente não tem só a matriz africana como referência, né? Principalmente quando a gente pensa aqui no estado de Pernambuco, né, a gente tem a Jurema, né, de inspiração muito indígena, e o catimbó, que também é assim, essencialmente indígena, e que tem uma força, uma influência muito grande também, né, dentro desse cenário. E aí que eu trago o exemplo de Dona Joventina, né, que está aí nessa foto, e de como que ela é um exemplo muito interessante de como as coisas fazem pessoas, né, de como que ela, estando no Museu do Homem do Nordeste, né, que é outro museu aqui de Pernambuco, que está vinculado à Fundagem, que é a Fundação Joaquim Nabuco, como que ela mobiliza, né, dois grandes maracatus tradicionais de Pernambuco, de uma forma muito interessante. Pode passar, Edson. O caso de Dona Joventina.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, Edilson já ouviu essa história. Eu já contei. Mas, assim, Dona Joventina, ela é uma personagem muito famosa daqui de Pernambuco, mobiliza discussões homéricas até hoje e, em alguns casos, discussões que são levadas às vias de fato. Né? As pessoas já saíram na tapa por causa dela muitas vezes. Hoje eu acho que está um pouco mais tranquilo, mas já teve briga assim, de discussão fervorosa em torno dessa calunga. E Dona Joventina é a calunga principal do maracatu Estrela Brilhante. Para quem não sabe o que é uma calunga, a calunga é uma boneca que ela tem uma origem espiritual. Ela representa um ancestral que protege aquele maracatu. Então, através da calunga, o maracatu tem todas as orientações em relação a, por exemplo, a sua saída no carnaval, né? É a calunga que protege todos os brincantes daquele maracatu para que eles saiam, que façam seus desfiles durante o carnaval e que nada de mal aconteça ao grupo, né? Ela que mantém e orienta toda aquela comunidade que forma o maracatu em torno dessa brincadeira de carnaval, que não é só uma brincadeira, né? Tem um fundo religioso por trás, tem também uma obrigação religiosa vinculada a essa expressão cultural. E ela está, né, representada nessa figura da calunga. Então, portar a calunga é um lugar, né, muito importante dentro do maracatu. Não é qualquer pessoa que vai ser uma dama do passo, que é a pessoa que está autorizada não só a portar a calunga na rua, mas ela é a responsável pela guarda da calunga, por cuidar da calunga durante todo o ano. Quando a calunga vai dar obrigação, a dama do passo dá obrigação junto com ela, o terreiro. Então, assim, tem todo um processo ritualístico em torno da calunga, né, que vai muito além, né, daquele momento do carnaval. E aí, Dona Joventina, ali mais ou menos na década de 30, ela era a calunga do Estrela Brilhante, é um dos principais maracatus de Recife. E, na época, assim, os maracatus estavam num momento... tinham passado por um momento de florescimento, mas estavam começando a viver um declínio. Né? E muitos maracatus deixaram de existir, inclusive nesse mesmo museu, né, o Museu do Homem do Nordeste, que é onde Dona Joventina se encontra hoje, tem todo o acervo do maracatu elefante, que foi doado para o museu quando o maracatu deixou de existir, quando Dona Santa, que era a liderança do maracatu, ela faleceu e os brincantes decidiram que o elefante não sairia mais. E aí todo o acervo do maracatu foi doado, né, para o Museu do Homem do Nordeste. E aí, como é que Dona Joventina foi parar aí no museu? O Estrela Brilhante Recife também entrou nesse processo de declínio. E nessa época tinha uma jovem pesquisadora. Pode passar esse slide, Edilson, por favor. Tinha uma pesquisadora americana estudando os maracatus de Pernambuco. E o nome dela é Catherine Royal Cat. Mas em Pernambuco, até hoje, ela é conhecida como Catarina Real. E ela tinha assim, conexões com todos os grandes... todas as grandes lideranças de maracatu, inclusive do Estrela Brilhante. E aí, nesse processo de que o maracatu não vai mais sair, não tem mais condição, acabou a Estrela Brilhante, Dona Joventina
ficou sob a guarda de Catarina, né? Ela recebeu a boneca de presente. Por orientação espiritual, né? Ela ficou responsável pela boneca. E aí a boneca foi entregue a ela e o maracatu deixou de sair no carnaval durante 2 anos. E depois de 2 anos, ele voltou à ativa e continuou. Mas a boneca tinha seguido com a Catarina para os Estados Unidos. Ela terminou a pesquisa dela, voltou para casa, voltou para a terra dela e levou Dona Joventina junto com ela. Só que Dona Joventina, ela tem uma história complicada, porque além do Estrela Brilhante de Recife, existe o Estrela Brilhante de Igaraçu. Igaraçu é uma cidade da região metropolitana, mas ela é um pouco afastada de Recife. Hoje em dia, Igaraçu é longe de Recife. Você leva, acho que 1 hora para chegar lá. Se for de transporte público, talvez mais de 1 hora. Imagine isso em 1930, 1920, quando não tinha nem metade da infraestrutura que a gente tem hoje. Aí é uma sensação de que triplica a distância, né? Era quase como se fosse uma cidade de interior. E lá também tinha uma estrela brilhante. Só que o Estrela Brilhante de Igaraçu é mais antigo do que o de Recife. E, né, segundo o pessoal de Igaraçu, Dona Joventina era a calunga deles e ela foi roubada pelo Estrela Brilhante de Recife. Alguém, né? O que se tem, mais ou menos, em relação a isso é que um integrante, das lideranças que fundou o Estrela Brilhante de Igaraçu, se desentendeu e saiu de lá e foi para Recife, levou Dona Joventina e lá criou o outro maracatu dele, o Estrela Brilhante de Recife, e Dona Joventina passou a ser a calunga do Estrela Brilhante de Recife. E depois foi para a mão de Catarina. Só que depois de 30 anos de Dona Joventina sob a guarda de Catarina, ela resolveu que devia devolver a calunga, que a calunga deveria voltar para Pernambuco. E aí, como que ela fez isso? Ela doou Dona Joventina. Eu parei na parte que a Catarina resolveu trazer a boneca de volta, não foi isso? Foi. Então, aí ela segundo o relato dela, Dona Joventina começou a aparecer para ela em sonhos, dizendo que era hora de voltar para casa. E aí ela decidiu trazer a calunga de volta. Só que chegando aqui, tinha os 2 estrelas brilhantes. O de Igaraçu e o de Recife. E os 2 reivindicavam a boneca como a calunga principal deles. E aí, diante dessa situação, o que é que a Catarina Real decidiu? Ela decidiu que, como ela não sabia mais qual dos 2 tinha o direito de ficar com Dona Joventina, que ela iria doar a calunga para o museu. Né? E foi o que ela fez. Ela doou a calunga para o museu e aí ela criou a grande celeuma entre os 2 estrelas brilhantes, né? O de Igaraçu e o de Recife. E até hoje, se tem um evento em Maracatu e o Estrela Brilhante de Igaraçu está participando, o de Recife não participa, e vice-versa. Se o de Recife está participando, o de Igaraçu não participa. Porque até hoje eles discutem a posse da calunga e eles não são satisfeitos com o fato de Dona Joventina estar no museu.
mas ambos, né, dizem que Dona Joventina ela opera magicamente lá no museu, ela não morreu, ela não tem mais o seu status de Calunga original, mas de alguma forma ela ainda tem ação, né? E todos os dois reivindicam, né, essa volta de Dona Joventina. E essa é uma história tão viva, tão mobilizadora para os dois grupos, que tem vários documentários e coisas. Se vocês buscarem no YouTube, tem material muito interessante. Tem um documentário que aparece até a Catarina, quando ela trouxe a boneca, tem a gravação dela lendo a carta, né, que ela fez de doação da boneca. Inclusive, a carta acompanha a Calunga no museu, está lá exposta. Você pode, chegando lá no Museu do Homem do Nordeste, ver a carta da Catarina, a carta de doação, né, dela falando a história de por que ela decidiu trazer a Calunga de volta e toda essa questão. E Dona Joventina é o grande carro-chefe, né, da coleção do Museu do Nordeste, tanto é que ela é a primeira, ela recepciona, ela é a dona da casa. Né? Quando você entra, né, no Museu do Homem do Nordeste, ela é a primeira peça que você vê. E é uma presença forte, porque mesmo pessoas que não conhecem essa história, ou que não sabem ao certo o que é a Calunga, já relataram, os funcionários, as pessoas que trabalham lá, sempre dizem que pessoas assim, de diferentes lugares, muitas que não conheciam a história da Dona Joventina, falam, e aquela boneca lá da porta, assim, ela tem um magnetismo, ela tem um efeito sobre as pessoas. Todo mundo que entra lá, de alguma forma, sente, né, que intuitivamente que precisa pedir licença à Dona Joventina para poder circular ali, porque ela é a dona da casa. E essa história é tão mobilizadora que agora em setembro eu vou participar de um documentário falando sobre Dona Joventina, o Estrela Brilhante de Igaraçu. Então, eu contei essa história de Dona Joventina para a gente perceber o quanto que essas peças, que essas coleções, o quanto que elas mobilizam, né, de significado, de história, de trajetória em torno delas. E o potencial, né, que a fotografia pode ter, né, dentro desses processos, sabe, de organização, de reconhecimento dessas comunidades, dos seus direitos em relação a todo esse patrimônio, que é o caso, né, do Museu Afrodigital, lá, que foi a parceria do Museu da Abolição com o Centro Cultural São Paulo, que rearticulou as comunidades de terreiro em torno, né, da reivindicação do retorno dessas peças para Pernambuco. Então, é importante pensar, né, essas possibilidades, né, que a fotografia, que o acesso através, né, desses museus digitais ou de sítios na internet, nos próprios sites dos museus físicos, que ele pode ter, que ele pode ser mobilizador de processos de repatriação dessas comunidades, porque essa própria circulação dessas imagens, ela é uma narrativa aberta, né? O museu ele tem uma intenção. O Centro Cultural São Paulo tinha a intenção que, a partir, né, desses modelos 3D, eles estariam fazendo uma repatriação digital desse acervo. Mas, de outro lado, o que eles mobilizaram foi reacender nas comunidades de terreiro de Pernambuco, né, essa vontade, essa necessidade de ter, né,
de volta ao seu sagrado, de se organizar para fazer uma reivindicação de repatriação, né, dessas coleções. E aí a colega no começo, eu não me lembro o nome dela, estava falando, né? Eu me sinto um pouco insegura de fotografar numa comunidade, porque, né, por várias questões pessoais que ela colocou. E aí eu acho que é importante entender que quando a gente estabelece relações com esses grupos e com essas comunidades, a gente tem que entender de onde a gente está partindo, né? E com quem que a gente quer estabelecer uma relação. Qual é o propósito do meu trabalho fotografando essas coleções? Com quem que eu estou me aliando? Que mensagem que eu quero passar através dessas imagens? Sabe? Eu estou fazendo essas imagens a partir de um diálogo com essas comunidades e a partir, né, desse referencial de mundo, né? Ou eu estou ainda atrelada a uma referência da colonialidade? Esse meu trabalho está refletindo que posicionamento que eu tenho dentro desse contexto, com quem que eu estou formando alianças, para quem que eu estou direcionando o meu trabalho, entende? E é uma questão de construção mesmo do seu lugar, né, dentro da discussão e do que você pode ou não dar conta, sabendo que, a partir do momento que você produz e de que isso vai para o mundo, isso sai, né, totalmente do seu controle. A narrativa ela ganha uma autonomia a partir do momento que as pessoas começam a se relacionar com ela. Mas você tem que ter clareza de qual é o seu lugar dentro dessa narrativa, dentro dessas discussões, de onde é que você partiu e com quem que você pretende dialogar com o seu trabalho. E, por enquanto, é isso. Agora eu vou esperar também vocês comentarem, reagir, perguntar. Edilson também. Que maravilha, Juliana. Então, faz tempo que a gente não consegue se encontrar por conta da pandemia também fisicamente, mas assim, além da coisa do museu, tinha um dos congressos que a gente se encontrava, então era um pouco, né, desse contato que vai se reforçando. Foi muito bom te ouvir com esse tempo maior aqui e reativar todo esse contexto maior que engloba, né, a questão dessa proposta de repatriação digital de acervos, considerando que o digital está fundamentado na linguagem fotográfica. Antes da gente abrir para as questões, eu queria falar algumas coisas breves, só para potencializar, talvez, partes do que a Juliana já falou, né, mas no sentido de reforçar as várias formas da gente tratar da fotografia nesse contexto aqui. Um dos pontos é como é que a gente lida com esses repertórios, né, religiosos, de terreiro, como é que a gente se aproxima deles. Mas tem outros, deixa eu compartilhar agora com vocês, que é o roteiro de visita do Museu Afro-Brasil de São Paulo, né, para a gente complementar as imagens com as quais a gente está lidando aqui. Eu tenho a impressão, estou compartilhando como impressão, porque eu quero ouvir de vocês se vocês concordam com essa impressão, se vocês têm outra, se vocês querem complementar, que a gente tem 3 modalidades principais de estabelecimento da função do que é a fotografia e como é que ela aparece, né, quando a gente trata de museus e acervos afro-brasileiros. Uma primeira modalidade é essa daqui, que deixa eu tirar isso, fica mais bonito assim. Essa aqui é uma foto do Eustáquio Neves, que eu estava falando para vocês. Essa é uma das fotos da série chamada Arturos, que o Eustáquio Neves fez numa comunidade remanescente quilombola, em Minas Gerais, e tem, né, assim, elementos
que a gente vai ver que são resultado de um processo artístico desse fotógrafo, ou desse artista, né? Essa imagem que a gente vê que abre o roteiro de visitas, né, e é um roteiro especificamente voltado para o tema de arte, né, e a religiosidade afro-brasileira, entre outros temas que tem no museu, então tem outros caminhos de visita, eles escolheram essa imagem para abrir esse catálogo, né, ou esse roteiro, na verdade, e essa é uma imagem que o Eustáquio Neves faz, né, nessa série ele trabalhava com a sobreposição de negativos, então são fotos, né, fotografias analógicas, ele faz uma série dessas imagens e depois ele junta cerca de uma dúzia, né, cada fotografia tem um número preciso, às vezes chega a 20, né, negativos que ele recorta, sobrepõe e vai juntando, e é essa sobreposição de camadas, de situações, de elementos diferentes que vão compor uma única imagem dele. Então é como se a gente estivesse lidando com uma imagem que tem muita profundidade, né, assim, quando a gente está vendo na horizontalidade, na verdade a gente pode pensar numa terceira dimensão mesmo da fotografia. Quando o Museu Afro-Brasil, né, escolhe essa imagem, vejam o seguinte, aqui, ele bota, né, a identificação da imagem de capa do Eustáquio Neves, é um detalhe, né, da fotografia, feita em 94. Aqui ao lado a gente tem também uma fotografia, mas nesse caso a fotografia ela não está posta com a autoria de quem fez a foto, a autoria vai ser inferida ao autor da obra fotografada. Então, percebam o seguinte, são dois tipos de uso do fotográfico. O fotográfico como sendo a obra artística que o museu está exibindo, e aqui o fotográfico para exibir as obras artísticas que não são a própria fotografia. Né? A fotografia é algo transparente que não tem autoria. Né? Por exemplo, essa peça aqui, a autoria desconhecida está se referindo à própria escultura, né, que é o Iemanjá. A fotografia, vocês vejam, não tem nome. Tem um nomezinho aqui, tem sim, eu que estou... Nelson Com. Então, eu que estava dando mole porque eu não estava vendo o mesmo lugar. De toda maneira, o lugar da autoria está diferenciado, né? O que mostra que tem um valor distinto entre uma ideia de autoria artística, né, uma marca da singularidade do autor para fazer uma imagem, e uma imagem que não tem essa função de ser artística. Tem uma outra aqui, fotografia, queria sublinhar para vocês, que é essa, do Pierre Verger, com o nome dele, enquanto as outras, né, vai ser o objeto que está sendo destacado nessa legenda que fica mais visível. A gente termina o catálogo, que tem pinturas, com outra fotografia também do Eustáquio Neves, dos Arturos. E aqui a gente vê, né, assim como na primeira, elementos que são do catolicismo, que são sincretizados, né, com o universo afro, que é propriamente o que produz o que a gente engloba, né, essa noção ampla do que é o afro-brasileiro. Então tem esses dois modos, né, de relação do museu com a fotografia com o objeto do museu que está sendo exposto, a fotografia para mostrar um objeto que está dentro do museu, né, no catálogo. E, no caso da repatriação, dessa proposta de repatriação, com base no acervo do Centro Cultural São Paulo, né, do que resultou da missão folclórica, das missões folclóricas dirigidas pelo Mário de Andrade, mas que eram executadas pelo Luiz Saia e por outros, né, pesquisadores que estavam indo a campo, de fato, a gente percebe que é uma terceira e nova modalidade, porque as imagens, eu acho impressionante, para quem, né, quem entrou no site, vocês devem ter visto isso, as imagens são feitas não só para você ver de frente a peça, mas uma vez que você clica, elas giram, né, tem um 360, então tem uma ideia de que a sucessão de várias imagens, então eu fazer uma fotografia nessa posição, nessa posição, nessa posição, nessa posição, né, são 6 fotografias, vamos supor 8 fotografias, essa passagem de uma para outra cria o efeito de profundidade, assim. Então, são 3, né,
usos diferentes. A gente está falando de museu e falando de peças ou de imagens afro-brasileiras, né, de arte afro-brasileira. Ainda assim, a fotografia entra em sentidos muito heterogêneos aí. E a Juliana estava aproveitando aqui a fala, acho que foi da Marcela no início, né, da aula, pensar mais um, que é do tipo, como é que a gente lida com a fotografia na situação de estar fazendo uma pesquisa de campo e com esses interlocutores, com as pessoas nos terreiros, e qual é o fundamento ético que se estabelece nessas situações, né? Como é que a gente está fazendo, né, uma pesquisa que respeite, que não reproduza violências, muito menos das imagens que a gente está produzindo, que vai fazer circular para além daquele universo. Acho que é importante também pontuar esse processo de artificação, né, desses objetos religiosos, né, e de pensar como que esse jogo entre objeto de arte e objeto religioso, né, como é que ele é mobilizado através, né, das instituições e como que a fotografia ela também, né, pode imprimir essa abordagem artística, mas como que pensar o objeto arte ou o objeto religioso, né, ele faz jogo de cena com o que esses objetos são. E quando você enfatiza o aspecto artístico, né, você, de alguma forma, recobre a origem religiosa. Como é que a gente faz esses processos de forma consciente ou inconsciente em relação a essas marcas de origem, né? E o que é que isso tem de relação e de significado, né, com o estatuto dessas religiões na nossa sociedade? De como que, né, essas religiões permanecem sendo, né, foco de intolerância religiosa, de violência, são vinculadas com imagens negativas, com diabólico e etc. E que como seguir dentro de instituições consagradas, né, imprimindo um discurso de artificação impede, às vezes, que a gente abra processos de diálogo, né, através dessas peças, pensando essa origem religiosa. Então, como equilibrar, né? Porque você pegar um objeto, né, uma obra do mestre Didi, é uma obra belíssima, ela é artística também, mas ela não é só artística, ela é um objeto que ela tem um fundamento religioso, ela tem uma relação com a imaginária religiosa do candomblé, certo? Mas muitas vezes, quando você vê as peças do mestre Didi, o que é enfatizado na narrativa que acompanha aquela peça? O que é enfatizado na narrativa que acompanha aquela imagem? Né? É a essência artística, né, estética da peça. E aí, essa vinculação do religioso, ela fica um pouquinho, né, ou muito apagada. Então, isso favorece que você tenha sistematicamente uma incorporação, né, dessas referências negras, dessas referências de matriz africana, a partir de uma negação da origem, a partir de uma negação das pessoas que são, né, as detetoras daqueles saberes, que têm a vinculação com aquela cultura, com aquela religião, né, que está relacionada àquela peça. E aí, isso é importante também a gente pensar como é que o processo de artificação também é um processo de silenciamento da origem dessas peças e como produzir uma imagem também passa por ter consciência, né, desses processos.